Nossa saudação fraterna aos queridos irmãos, às queridas irmãs presentes aqui na nossa reunião. É uma bênção, né, estarmos juntos. A misericórdia divina nos concede esses momentos saudáveis em que nós nos voltamos para a doutrina, os seus elementos capitais, vitais, voltados sempre para nosso progresso espiritual, auxiliados pelos nossos queridos mentores. Nós temos aqui uma tarefa muito honrosa que nos foi solicitada e que muitos nos emocionou, que é fazer um breve comentário, não é, sobre o Livro dos Espíritos, no que se refere ao item 8, esquecimento passado. Esse item 8 está atrelado ao capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, e ele faz parte da parte 2ª do Livro dos Espíritos, que é o do mundo espírita, o mundo dos espíritos. E na sequência dos temas, o 1 é o prelúdio da volta, o 2 é a união da alma e do corpo, logo depois vem o aborto, 3, faculdades morais e intelectuais do homem, influência do organismo, idiotismo e loucura, 6, a infância, 7, simpatias e antipatias terrestres, e por último, o 8º, que é o esquecimento do passado. Pois bem, o esquecimento do passado ele está vinculado aqui na obra do Livro dos Espíritos, essa portentosa apostolar obra de Allan Kardec, e ela abrange aqui as questões 395 a 399. São, portanto, 5 questionamentos com as respostas dos espíritos que supervisionaram Kardec nessa tarefa tão digna, tão nobre, que o trouxe aqui à Terra a mando de Jesus. Nós dividimos aqui o trabalho para que pudéssemos fazer assim uma apresentação racional. Dividimos o trabalho assim, né? Leremos os questionamentos e as respostas dadas, depois faremos uma apreciação geral, evidentemente não deixando de comentar tal ou qual fato aqui nas perguntas e nas respostas que foram formuladas. Mas nós temos um trabalho separado, que é fruto dos, digamos assim, dos estudos da nossa casa, que sempre fazemos, né? Obedecendo a doutrina, primacialmente a doutrina, e as oportunidades que nós vamos tendo de também, pelo nosso livre-arbítrio, consultarmos as demais obras vinculadas à codificação, que nos trazem toda essa ilustração, essa iluminação que é o Espiritismo na sua parte material, que é a doutrina espírita. Então, a questão 395, iniciando aqui esse item 8º do esquecimento passado. O esquecimento passado ele tem uma vertente que nós, de imediato, nós já sintetizamos nos nossos estudos, não é? Somos eternos, vivemos para todo sempre, a nossa vida é eterna. Somos filhos de Deus, herdeiros da criação, co-auxiliares do Pai na obra da criação. Então, tudo que nos acontece na Terra é um trabalho de progresso espiritual. E o esquecimento passado, evidentemente, não pode estar distante desse progresso espiritual. Mas a questão 395, ela se inicia aqui da seguinte forma, bem abrangente, que se nós podemos ter algumas, não todas, algumas revelações a respeito das nossas vidas pretéritas, as nossas vidas anteriores, né? E os espíritos que assessoraram Kardec traduzem aqui que nem sempre. Quer dizer,
há momentos em que é possível, outros momentos em que não é possível, né? E esse nem sempre tem uma continuação. Contudo, muitos sabem o que foram e o que fizeram, o que faziam. Se lhes permitisse dizê-lo abertamente, extraordinárias revelações fariam sobre o seu passado. Ora, então nós vamos vendo aí que o esquecimento passado, ele não tem assim um procedimento absoluto, linear, né? Ele tem as suas composições adaptadas a quê? A evolução de cada um de nós. Nós somos bilhões e bilhões de almas em trânsito no planeta, cada um de nós com uma, digamos assim, uma ideia, um pensamento, uma vontade, uma harmonização diferente, e dentro disso nós vamos vivendo, nós vamos buscando a nossa evolução dentro dessa realidade do que realmente somos. E esse nem sempre aqui traz essa ideia, não do absolutismo, mas da relatividade. Por que nem sempre? Porque muitos já sabem o que fizeram, o que faziam, já sabem qual era o porquê do seu retorno. Isso eles muitas vezes trazem nas suas intenções, nas suas ideias, né? Lá das suas existências anteriores, né? E se dissesse abertamente, extraordinárias revelações fariam o seu passado, ou seja, evidentemente lhes prejudicariam o trato do retorno à experiência física, o que não é a realidade. Todos estamos de retorno para evoluir, para viver dentro das nossas possibilidades. Continuando aqui os questionamentos, nós temos então a questão 396, em que Kardec formula a seguinte questão. Algumas pessoas julgam ter vaga, efêmera, né, recordação de um passado longínquo, desconhecido, que se lhes apresenta como uma imagem fugidia de um sonho, que em vão se tenta reter. E Kardec pergunta, não há nisso simples ilusão? E os espíritos sabiamente responderam, algumas vezes é uma impressão real. Algumas vezes é uma impressão real. Mas também frequentemente não passa de uma mera ilusão. Por que não passa de uma mera ilusão? Contra a qual, meia ilusão, o homem precisa pôr-se em guarda, porquanto pode ser efeito de uma superexcitada imaginação. Olha a resposta muito profícua em que os espíritos colocaram aqui. Hoje nós estamos estudando a doutrina e recentemente relendo uma das obras de Joana de Ângeles, nossa querida mentora, né? Sempre citada no livro Atitudes Renovadas, nós fomos encontrar ali no capítulo Pensamento e Bem-Estar, que hoje, lá ao finalzinho lá do estudo, ela diz que hoje os técnicos, né, em pensamento, em raciocínio, nos instruem de que o homem moderno emite durante 24 horas cerca de 90 mil pensamentos. Imaginemos todos nós, um homem emitindo 90 mil pensamentos. Quanta retórica, quanta coisa de ilusão, quanta coisa de inverdade, quanta mente superexcitada que não concorre aí para esse total desses 90 mil pensamentos, né? Eu, quando li isso aqui em estudos anteriores, interessante que a gente vai lendo e vai lembrando de outras tantas situações, apenas para fazer um comentário breve, uma breve síntese, né? Nós nos lembramos de uma obra
do Chico Xavier, do abençoado Chico Xavier e a sua mediunidade, em que André Luiz, nessa obra se chama Entre Irmãos de Outras Terras, André Luiz consultando, com todo respeito, Gabriel Delany, fiz a ele uma série de perguntas sobre o mundo atual, isso aí pelos idos de 1965, mais ou menos, por aí. André Luiz indaga com todo respeito a Gabriel Delany o que ele vê do mundo atual nas conquistas, viagens interplanetárias. E Gabriel Delany, com muito respeito, com muita humildade, diz que o homem terreno tem que tomar muito cuidado com o que ele pensa. Todas essas conquistas extraordinárias que se veem são muito fora do mundo em que ele vive, né? E que no mundo em que ele vive, o que ele tem que prestar bastante atenção é aquilo que ele pensa. Porque aquilo que ele pensa é o que existe nele. O homem é aquilo que ele pensa dentro de si mesmo, que ele exterioriza. Isso ficou gravado na minha memória e eu revendo aqui esses estudos, não deixa de ser um produto de uma mente super excitada, né? Inclusive, Gabriel Delany alerta, e isso me chamou muito a atenção, para os chamados filmes de horror. Imagine as mentes sucessíveis, né, a esse tipo de filme, de filmagem, que se mostra até hoje de uma forma muito contundente o que se passa nas mentes daqueles que estão ali assistindo e talvez participando dos mesmos personagens, como é que a mente da criatura humana vai se transformando, vai se sintonizando com esse tipo de atividade, né? Isso dá muito que pensar, muito que raciocinar. Seguindo então a ordem das questões, nós nos vemos na questão 397, em que a indagação de Kardec, como sempre, é assim: nas existências corpóreas de natureza mais elevada que a nossa, é mais clara a lembrança das anteriores? E os espíritos responderam assim: sim. À medida que o corpo se torna menos material, quer dizer, mais lúcido, mais translúcido, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítidas. Ainda aqui, nós nos lembramos de que, ao lermos essa questão que Kardec colocou, muito bem colocada, nós nos lembrávamos de uma obra que havíamos lido, de Divaldo, em que o doutor Bezerra de Menezes operava num centro de Umbanda. Era uma obsessão de um tio por um sobrinho, e que esse tio, ele tinha ido a um centro de Umbanda fazer uma consulta a uma mentora que ali trabalhava, e para que ele pudesse ser devidamente orientado. E nós nos lembramos de um aspecto ali, de um questionamento que foi levantado, e fomos procurar, exatamente nesse livro, Loucura e Obsessão, o que estava ali gravado que nos trouxe tanta vinculação com essa pergunta do 397. Ou seja, vamos repetir: à medida que o corpo se torna menos material, com mais exatidão o homem se lembra do seu passado. Essa lembrança, os que habitam os mundos de ordem superior a têm mais nítida. E realmente eu fui encontrar em Loucura e Obsessão, e por incrível que pareça, já todo marcado, eu vou me permitir a ler aqui às irmãs e aos irmãos essa explicação que o Dr. Bezerra de Menezes concedeu. Diz ele: cada um de nós é um arquivo vivo de si mesmo. Todas as suas trajetórias, desde as mais recuadas,
nele se encontram gravadas, podendo ser penetradas quando as circunstâncias o permitem e por quem esteja habilitado a fazê-lo. Há uma técnica. Assim como existem centros de computação que reúnem em nossa zona de ação as informações sobre todos, em departamentos especiais, em cada ser se encontram os registros de suas ações, do seu processo de evolução. A aparente dificuldade de lê-los é dependente dos recursos de penetração de quem se candidata à operação. E ele termina aqui, vai concluindo da seguinte forma: o homem é, desse modo, o espelho que lhe reflete a história, somente visível para quem dispõe de ótica especial e profunda. E agora vem o principal aqui, que tem muita vinculação com a questão. Então, Manuel Filomeno de Miranda, né, o livro é dele, né, ele estava presente também, questiona, mas e os erros, quando corrigidos, não ficam eliminados do histórico das vidas? Olha a questão que Filomeno levantou. Os erros, quando corrigidos, não ficam eliminados do histórico das vidas? E o doutor Bezerra respondeu: eliminados não, aclarou, paciente, mas corrigidos, pois que o erro pode ser considerado como sendo uma ação de resultados perturbadores e não necessariamente um mal, conforme a deturpada visão teológica, que lhe dá uma perenidade que sequer a punição eterna consegue eliminar. Tomemos o exemplo de um computador. Aqui é onde nós queremos chegar. Qualquer dado que seja enviado à memória ali do computador fica gravado, mesmo que outras informações adicionais sejam remetidas, anulando-lhes a validade. Corrige-se a anotação sem que se elimine o dado inicial, mas deve permanecer para futuros confrontos e aclaramentos que se façam necessários. Do mesmo modo, no atual estágio de evolução do homem, o perispírito é o computador, muito mais sofisticado do que se imagina, guardando-lhe toda a história evolutiva até que se alterem os mecanismos e processos de captação em faixas mais elevadas da vida. Então, como a doutrina é convergente, como nós temos assim oportunidade de ler em Kardec, estamos ratificando isso, em tal ou qual pergunta de Allan Kardec, nós vamos ver em determinadas obras da doutrina codificada aquela coerência, né? Aquela convergência do que os espíritos respondem através dos fatos, que são exemplo, que aqui já não é mais a teoria, aqui nós encontramos a prática, a vivência, o continuar. Então essa foi uma lembrança que nós tivemos aqui. A 398, para darmos um impulso, né, por causa do tempo, a questão 398 fala de algo muito interessante. Sendo os pendores instintivos uma reminiscência de seu passado, dar-se-á que, pelo estudo desses pendores, seja possível o homem conhecer as faltas que cometeu. E os espíritos respondem: até certo ponto assim é. Quer dizer, nada há de absoluto. Até certo ponto parece, nem sempre, com certo cuidado. Preciso se torna, porém, levar em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele haja tomado na erraticidade. Pode suceder que a existência atual seja muito melhor que a precedente. Ora,
Se essa existência é melhor que a precedente, por que se preocupar com o passado e aquelas reminiscências que ele tomou uma decisão na erraticidade, retornou, está nesse estado, por que ele se voltar para essas faltas que podem lhe prejudicar? Então, daí a resposta. Mas Kardec, como sempre, ficando na dúvida, ele faz um questionamentozinho na letra A. Muitas vezes ele também utiliza da letra B. Aqui ele só ficou na letra A. Poderá também ser pior, diz ele, isto é, o espírito, cometer numa existência faltas que não praticou nem a precedente. Então vem os espíritos e complementam. Vai depender do seu adiantamento. Se não souber triunfar das provas, possivelmente será arrastado a novas. Ou seja, não é pior, vai incidir em novas faltas. Então ele vai somatizando essas faltas, né? Consequentes, então, da posição que escolheu. Mas, em geral, essas faltas denotam mais um estacionamento do que uma retrogradação, porquanto o espírito é susceptível de se adiantar ou de parar, nunca, porém, de retroceder. Essa retrogradação nós fomos buscar no próprio Livro dos Espíritos, na questão 118. E o que em termos de retrogradação, os Espíritos nos ensinam? Podem os Espíritos degenerar? Não. Aqui é categórico, não. Não é nem sim, nem não, nem sempre, pode é não. É peremptório, é cogente. À medida que avançam, compreendem que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, ficam com a ciência de que daí lhe veio e não a esquece. Podem permanecer estacionados, mas não retrogradar. Então, o espírito, na sua evolução, ele não retrograda, ele pode estacionar. É do estacionamento para frente e não retrogradar, ou seja, involuir. E por último, vendo aqui a questão 399, nós vamos fazer esse fecho para entrar aqui dentro do nosso tempo para complementar o assunto. 399. Sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e ao mesmo tempo provas com vistas ao futuro, presente e futuro, mundo de provas e expiações a que erramos, mas também temos a oportunidade de nos recompormos, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior. Então os espíritos dizem que muito a miúde, ou seja, muito frequentemente é isso possível, pois cada um é punido naquilo onde pecou. Entretanto, não há que tirar daí uma regra absoluta. As tendências instintivas, já estudamos lá, quais são essas tendências instintivas? Está aqui. São as predisposições do espírito antes de encarnar. Conforme o adiantamento de cada um, podem arrastá-lo a atos reprováveis, sintonizando-os com outras criaturas que pensam da mesma maneira. Mas não há arrastamento irresistível, quando há vontade de resistir e querer é poder. Então, ele traz aqui como as tendências instintivas constituem indício mais seguro, visto que as provas por que passa o Espírito Santo, tanto pelo respeito ao passado, quanto que toca ao futuro. Então, nós estamos aí nessa modulação, né? Passado, presente, futuro e a nossa evolução sempre a caminho. Então, são essas as perguntas e os questionamentos.
Mas nos restam aqui alguns minutos que nós vamos pedir paciência aqui aos irmãos para fazer uma espécie de uma vinculação dentro da doutrina, não é? E eu não sei porque influência, quando eu vi tudo isso aqui no Livro dos Espíritos, eu me voltei para influência, talvez, inspiração que nos vem dos nossos queridos protetores, que eu não esquecesse da lei do amor. A lei do amor que traz uma passagem emocionante. Essa passagem da lei do amor é a lei de Lázaro, uma comunicação que Kardec introduziu na lei do amor, essa comunicação de Lázaro, obtida em Paris no ano de 1862. Independente da lei do amor, que é a primeira palavra do alfabeto divino é o amor, Lázaro também traz uma segunda palavra no alfabeto divino, que é a reencarnação. Que a reencarnação é uma dádiva divina, uma bênção para todos nós que estamos a caminho como filhos dele. E essa reencarnação ergue a lápide dos túmulos vazios, revela às criaturas, a cada um de nós, o nosso patrimônio intelectual. Então, esse patrimônio intelectual é a nossa sobrevida. É nesse halo, é esse pulmônio, é esse aporte que cada um tem dentro de si de progredir, por piores que sejam as injunções que nós tenhamos, e que nós muitas vezes verificamos isso nas reuniões mediúnicas, nos diálogos que nós temos com os nossos queridos da espiritualidade, como se nós estivéssemos dialogando conosco mesmo. Mas o que eu queria, nessa fase final, é fazer apenas um lembrete, um breve lembrete aqui. Não vamos ler tudo, porque não vai dar tempo. Nós estamos com 27 minutos. Mas ao longo da nossa vida, desde jovens, e começamos a estudar a doutrina espírita, nós conhecemos, né, e participamos do Departamento de Juventude da Federação Espírita, à época dirigida pelo Dr. Vantuil de Freitas, um excelente presidente, que teve aquela tarefa de difundir, abrir um parque, não é, industrial de todas as obras da doutrina espírita, missão divina do Dr. Vantuil. E ele, além disso, era um presidente muito rigoroso com relação a cada um de nós que éramos jovens e nas nossas salas, às vezes, nos excedíamos e ele saía do seu gabinete e nos chamava a atenção, e com justa razão. Mas desde aquela época que nós discutimos entre nós esse esquecimento do passado, e a gente conversava dizendo que, será que esse esquecimento não é um objeto negativo, um óbice para a nossa realidade? Se nós soubéssemos aproveitar das experiências das nossas existências anteriores, não seria muito melhor? E aí os mais pensantes entre nós sempre diziam, mas Deus, entendendo lançar um véu sobre o passado, é porque há vantagem nisso. É o nosso progresso espiritual. Deus nada faz de errado, sempre para o nosso bem. Nos ama desde que nos criou, e nós agora só estamos ouvindo falar dele agora, e ele já nos ama desde aquela época. E aí trocávamos entre nós algumas lembranças. Com efeito, tais lembranças trazidas poderiam nos trazer graves inconvenientes, e em muitos casos humilhar-nos ou então exaltar o nosso orgulho. Eu fui anotando isso aqui, que eu fui me lembrando e fui anotando, para ser mais objetivo. Então, essa dificuldade, né,
de tomar conhecimento das nossas existências anteriores, isso iria, hoje a gente pensa assim, prejudicar o nosso livre-arbítrio. O que é esse tanto livre-arbítrio que a gente fala? E Kardec, não fugindo a essa realidade, Kardec, na questão 712, ele faz uma colocação aqui que para nós é de uma racionalidade incrível. Pergunta Kardec: com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Imagine, atrativos, gozos nos bens materiais. E a resposta dos espíritos foi o seguinte: instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Kardec, muito inteligente, insistiu: mas qual o objetivo dessa tentação? E os espíritos respondem: devolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Então, a razão, preservando dos excessos, nos eleva intelectualmente a tomar decisões morais, porque através do nosso desenvolvimento intelectual nós vamos diferenciando o que é ruim do que é bom. E a nossa tendência é seguir o que é bom. E quando erramos pelo outro lado. Então, essa é a base do nosso livre-arbítrio. E dentro disso, há outras tantas circunstâncias muito importantes que a gente lê na Gênesis, a gente lê em Obras Póstumas, que o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. Não poderia ser de outra maneira. Se ele está retornando do passado, se ele está recompondo a sua existência, é porque ele vai encontrar os mesmos personagens, os quais ele humilhou, os quais ele foi ofendido. Ele vai passar em revista toda uma higiene espiritual em todos esses atos nocivos que ele praticou a si mesmo. Vou correr um pouquinho aqui. Restabelece de novo relações com quem já viveu, ou seja, mesmas pessoas. E aí nós nos lembramos da obra de André Luiz, Missionário da Luz, capítulo 12. Nós não somos completistas. Completistas são aqueles que já estudamos isso na casa, em Missionário da Luz. São aqueles que vêm da programação do plano espiritual e fazem na íntegra, por inteiro, todas as suas tarefas são observadas no então são chamados completistas. Longe estamos de ser os completistas. E fechando, caso nós reconhecêssemos nas pessoas a quem odiáramos, o ódio talvez despertaria de novo. Em sentido contrário, nós nos sentiríamos humilhados ante a quem ofendera. E para nos melhorarmos, Deus nos deu previamente o de que nós recitamos e acabamos de ler. A voz da consciência. O que é o homem, senão a sua consciência? A voz da consciência. Esse santuário que nós temos no nosso espírito e que Jesus orientou aos seus discípulos, como Humberto de Campos nos disse lá na Boa Nova. Todos temos na consciência a voz de Deus. Deus nos fala pela consciência. E as tendências instintivas, que está lá no 845 do Livro dos Espíritos, nós já lemos, que nós temos antes de reencarnar. Então, ao nascer, traz o homem o que adquiriu do passado. Em cada nova existência, possui um novo ponto de partida, donde se conclui: pouco importante saber o que foi antes.
se vê punido é que fez o mal. Suas atuais tendências mais indicam que lhe resta corrigir. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte de o que é o bem do que é o mal, ou seja, o livre-arbítrio que lhe impõe o dever moral de resistir às tentações. Importante, o esquecimento ocorre apenas e tão somente durante a vida corporal, porque de retorno à vida espiritual, o espírito readquire, lembra o do seu passado, como nós já acabamos de ler aí. Há assim uma interrupção temporária, semelhante ao sono, conforme nós lemos ali. Quando acordamos, há aquela vaga lembrança da véspera, dos dias precedentes, não é? E não é somente após a morte que o espírito recobre a lembrança do passado, jamais a perde. A experiência demonstra que, mesmo de encarnado, adormecido, o corpo, ele tem ocasiões em que ele goza de certa liberdade. O espírito tem consciência de seus atos anteriores, sabe por que sofre e sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais. Forças novas ele absorve nesse instantes de emancipação da alma, se ele sabe aproveitar. Então é o tema que nós tínhamos, aproveitando esses complementos do Evangelho segundo o Espiritismo, e que no nosso entender, ainda de uma maneira muito apagada, não é? Ele resume o que nós podemos trazer aqui para as nossas reflexões, para as nossas ideias e para, quem sabe, quando retornemos à nossa casa, para continuarmos com as nossas tarefas. Graças a Deus, obrigado pela atenção, pela paciência, que assim seja.